Vazaram cenas dos próximos episódios de WandaVision, sim, cenas reais, e eu vou te contar tudo sobre elas agora nesse vídeo. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui, hoje para falar mais e mais de WandaVision. Tem muito conteúdo legal dessa série do Disney Plus da Marvel chegando aqui no canal, então eu já começo o vídeo inclusive falando para você se inscrever, te dando aquela dica, porque é muito importante você seguir aqui comigo no Cultura Pop Cia nos próximos meses, quando a gente vai falar muito dessa série ainda, tá certo? Então já se inscreve e aciona o sininho para receber notificação quando esses vídeos saírem e, é claro, já vai deixando o like nesse vídeo aqui de hoje que promete, legal? Muito bem, as cenas que vazaram eu não vou colocar elas aqui, tá? Mas você pode procurar na internet que você vai achar. Por que eu não vou colocar aqui? Por uma questão jurídica, vamos dizer assim, tá? A Marvel, a Disney, ela tá correndo atrás de quem vazou isso daí e isso vai dar problema e eu não quero correr o risco de perder o meu canal por colocar essas cenas aqui, beleza? Respeito quem tá colocando e tal, mas eu não vou fazer isso. Se você quer ver as cenas, você vai lá e procura, tá? Só digitar cenas vazadas de WandaVision aqui no YouTube mesmo que você encontra. Beleza? Esse é o nosso combinado número 1. O nosso combinado número 2 é que, obviamente, esse vídeo contém muito spoiler, então se você não quer saber o que vai acontecer nos próximos episódios, você não pode assistir esse vídeo aqui, infelizmente, beleza? Mas você que quer saber, chega aqui comigo, fica aqui comigo porque eu vou contar tudinho, beleza? E no final do vídeo tem mais uma surpresinha também, então já vem ficando aqui nesse vídeo, beleza? Bom, as cenas vazadas, elas começam da seguinte forma, mostrando o Visão tentando sair daquele ambiente, daquele universo criado ali em Westview. Parte dessa cena, inclusive, a gente já viu num dos últimos pequenos micro-trailers que eles lançam semana a semana, que mostram sim o Visão olhando ali para aquela redoma e tentando sair. Vale lembrar que o Visão está começando a ficar com algumas dúvidas na cabeça quando os vizinhos falam para ele que a Geraldine não tem casa, aí ele volta para casa e a Wanda fala que a Geraldine voltou para casa. Ele não comenta nada, mas ele fica guardando aquilo ali para ele. E é natural que nesse episódio número 5 e talvez no 6, ele resolva dar uma investigada nisso daí, perfeito? E aí ele vai encontrar essa redoma e ele vai tentar fugir dali. Só que acontece o seguinte, certo? Teoricamente, o Visão fora daquela realidade, ele tá morto. Então a partir do momento que ele sair para ali, é perigoso ele morrer de novo. Mas nessa cena vazada, quando ele coloca mais ou menos a cabeça para fora daquele universo, ele dá de cara com a Darcy Lewis. E ele meio que pede ajuda para ela, pede socorro. E é sugado de volta para aquele local. E depois disso a gente não vê mais o Visão nessas cenas. O que a gente vê na sequência é as crianças já crescidas, né, os filhos, o Billy e o Tommy já crescidos. O Billy chega pra Wanda e fala que o papai, ou seja, o Visão, tá precisando de ajuda. Ele deve ter visto alguma coisa, deve ter visto o Visão entrando ali naquela redoma pro lado de fora, e ele deve ter visto, e mesmo sem saber direito o que tá acontecendo, foi falar pra Wanda, algo bem naturalmente, certo? Só que aí vem uma situação bombástica. A gente vê o Pietro, mas não o Pietro do universo cinematográfico da Marvel, que a gente viu lá em Vingadores Era de Ultron. A gente vê o Pietro da saga dos X-Men, interpretado pelo Evan Peters, que já estava sendo especulado que ia aparecer. A gente não consegue entender como que esse cara apareceu ali, mas ele vira pra Wanda e fala: ah, seria até interessante, né, o Visão morrer 2 vezes, ou morrer pela 2ª vez, alguma coisa nesse sentido. E a Wanda solta os poderes dela em direção a ele, que cai ali no gramado onde eles estão ali dentro da cidade de Westview, certo? Bom, e é mais ou menos assim que acaba essas cenas vazadas, mas tem mais uma cena
que é do pessoal lá do lado de fora, né, de dentro. A Mônica Rambeau, ela vira pro oficial da espada, né, e fala que se o problema é a Wanda tem que ser a solução. O que ela quis dizer exatamente com isso a gente não consegue entender, mas tem a ver com essa questão de quem que está controlando aquilo ali. Se for a Wanda, ela mesma tem que acabar com aquilo, a gente pode interpretar. E se não for a Wanda tem que ser resgatada daquele universo para acordar, para despertar e ver a cagada, né, que foi feita. Bom, a surpresinha que eu falei que vocês iam ter no final do vídeo é com relação a um roteiro vazado de mais ou menos um ano atrás, antes da gente ter qualquer teaser trailer, qualquer imagem de WandaVision. Que a gente tinha era: vai ter WandaVision, vai trazer a Wanda e o Visão numa vida normal no subúrbio norte-americano. É isso que a gente tinha. E aí, há um ano atrás, vazou um roteiro que, assim, sabe como que eu cheguei nisso? É o seguinte, eu tava tentando desvendar alguns mistérios da trama da história, né? E tava pesquisando, até que eu cheguei nesse roteiro. E agora eu vou trazer pra vocês esse roteiro, mas você vai falar assim, mas por que você vai trazer um roteiro de um ano atrás? Porque tá batendo tudo o que esse roteiro dizia, faz todo sentido e tá batendo com muita coisa que a gente tá vendo aqui na série. Com muita coisa não, com praticamente tudo. Então, provavelmente, se esse roteiro realmente estiver 100% certo, a gente tem aqui agora mais spoiler do que vai acontecer daqui pra frente. E vai, inclusive, desmoronar boa parte daquilo que a gente tinha como certeza, certo? Mas vamos lá, vamos começar. Eu vou explicar pra vocês tudinho, mas já vai se inscrevendo, deixa o like aí, tá? Porque esse vídeo aqui hoje tá bom demais, eu tô merecendo, vai. Vamos contextualizar primeiro o que acontece. A gente já sabe que os acontecimentos desse filme, dessa série, melhor dizendo, acontecem 3 semanas após os últimos acontecimentos de Vingadores Ultimato, certo? Vamos recordar então. Lá em Vingadores Ultimato, eles resgataram as joias do infinito do passado, trouxeram para o presente, o Hulk foi lá, deu o estalo, certo? Todo mundo voltou, teve a batalha contra o Thanos é inevitável, o Homem de Ferro é o Homem de Ferro perfeito. Eu sou inevitável. E eu sou o Homem de Ferro. E tudo acaba bem, os vilões morrem e beleza. Infelizmente o Homem de Ferro morreu também, a Viúva Negra morreu também, mas são ossos do ofício. Lá no final do filme tem uma conversa bem rápida da própria Wanda, da própria Feiticeira Escarlate com o Gavião Arqueiro. Os dois muito tristes, né? O Gavião porque a Viúva Negra morreu, né? E a Wanda também, ainda por causa do Visão, bastante abalada. Eu queria que houvesse um jeito de avisá-la que vencemos. Os dois sabem disso. Essa foi a última aparição da Wanda dentro do universo cinematográfico da Marvel, até agora o início de WandaVision. Que agora, como eu já disse, a gente sabe que se passa 3 semanas depois do blip, quando a Mônica ela volta a trabalhar na espada e aí ela vai lá investigar junto com o Jimmy Woo do FBI o que está acontecendo ali em Westview. Vamos destacar também uma coisa que passou meio despercebido nesse último episódio, tá? Antes de eu trazer esse roteiro, porque vai facilitar o nosso entendimento, beleza? Por isso que eu tô fazendo isso, tá bom? O que acontece é que o Jimmy Woo, ele foi lá em Westview porque ele disse que tinha uma testemunha, presta atenção, uma testemunha que estava protegida e tal, né, pelo serviço de proteção à testemunha, alguma coisa assim, e essa pessoa desapareceu, os parentes dela não sabem, nem lembram que ela existe, e isso choca o cara, e aí então ele resolve ir até lá, saber o que está acontecendo, e quando ele chega lá, ele percebe que ninguém que tem qualquer relação com a cidade sabe que a cidade existe.
os guardas, os próprios policiais falam que a cidade não existe. Beleza? Beleza. Então agora vamos para esse roteiro vazado. Nesse roteiro vazado, fala assim, que uma mulher chamada Agatha, tá? Não Agnes, mas a Agnes a gente sabe que é a Agatha Harkness, beleza? Então uma mulher chamada Agatha, ela procura a Wanda logo após então esses acontecimentos de Vingadores Ultimato e fala para ela que ela tem como dar para Wanda um mundo perfeito, onde todos que ela ama estarão lá e que ela pode ser feliz e viver lá para sempre. A Wanda, muito triste por ter perdido o Visão, aceita, sem perguntar qualquer tipo de coisa. Ela aceita e então essa outra realidade perfeitinha é criada por essa tal de Agatha. Só que o que a Wanda não sabe é que essa Agatha, como condição, colocou para ela que quando ela bem quisesse, ela poderia matar a Wanda para ficar com os poderes dela. Mas aí você vai falar para mim, mas peraí, essa Agatha não é a Agnes, que seria a Agatha Harkness, que nos quadrinhos é uma mentora da Wanda, ou seja, é uma amiga da Wanda, é uma pessoa do bem. Por que agora na série ela seria do mal, ela seria a vilã da história? Seria uma mudança, né, de característica da personagem. E assim, a Marvel Studios, ela pode fazer isso. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode até estar se baseando na personagem Agatha Harkness, mas na verdade eles resolveram mudar, certo? Beleza, mas por que eu estou dizendo que tudo o que está acontecendo bate, sendo que a gente não tem certeza disso que eu acabei de falar? Porque é o seguinte, na sequência desse roteiro vazado, fala que a Darcy Lewis, a Mônica Rambeau adulta e o Jimmy Woo do FBI, que tinha aparecido lá nos filmes do Homem-Formiga, iriam aparecer agora para investigar o que estava acontecendo, porque eles estariam atrás dessa própria Agatha, que é uma mulher perigosa. Então tudo bate. E isso bate também com o último episódio, onde quando eles estão montando aquela planilha ali de pessoas que estão desaparecidas, todo mundo tem identidade e a Agatha não tem. Por quê? Eles já sabem que a Agatha é a Agatha. Eu falei isso no meu último vídeo, falando do episódio 5, do episódio 4, melhor dizendo. Eu disse isso. E tudo isso faz sentido, porque assim, eles só estão dando identidade real para as pessoas que estão interpretando um personagem. Igual, por exemplo, a Mônica Rambeau, quando ela foi jogada para aquele universo, ela ganhou um novo nome, Geraldine. E é isso que eles provam quando eles falam, por exemplo, Senhor e Senhora Hart, interpretados por tal e tal pessoa. Essa tal e tal pessoa é o nome desses caras na vida real. Mas quando eles estão dentro daquele universo, eles ganham novos nomes. Perfeito? E aí naquele quadro, as únicas pessoas que não têm a identidade, além da própria Wanda e do Visão, que são a Wanda e o Visão, é a Agatha. Porque a Agatha é a Agatha. Perfeito? Igual a Wanda é a Wanda, igual o Visão é o Visão. Eles já existem com aquele mesmo nome dentro da vida real. Então tudo isso faz sentido. E mais, o vazamento também diz que esses personagens seriam sugados para dentro dessa realidade. Se o Jimmy e a Darcy também vão ser sugados, a gente ainda não sabe. Eu até achava que isso não ia acontecer, mas a Mônica foi. A Mônica foi, já foi e já voltou. Então, tudo bem, vai, meio certo nessa parte, mas ainda não acabou. Pode ser que isso continue ou que eles tenham mudado os planos, os outros dois ficam, a Mônica foi. Enfim, não tem como a gente saber por enquanto. Mas tá batendo as coisas, tá vendo como as coisas estão batendo? Tá fazendo todo o sentido. E aí dentro disso também, pode explicar até uma outra dúvida que eu tinha, e que eu ainda vou trazer um vídeo falando melhor sobre isso, é porque que, se a Agatha é uma personagem do bem por ser uma mentora da Wanda, por que ela seria casada com esse tal de Ralph, que nunca apareceu, mas que foi citado em todos os episódios, e que teoricamente seria o Mephisto? Por que uma personagem do bem estaria casada com um personagem do mal?
será que esse Mephisto tá controlando a Agatha? E aí fez ela procurar a Wanda para criar tudo isso? E vamos lembrar também que os próprios filhos da Wanda, nos quadrinhos, pelo menos, daqui na série a gente não sabe ainda, mas são feitos de fragmentos da alma do Mephisto, e aí mais pra frente ele cobra isso da Wanda, pode ser também. Ou então, realmente, a Agatha aqui numa adaptação para o cinema, para os quadrinhos, quer dizer, uma adaptação para o universo cinematográfico da Marvel, é vilã e não uma personagem do bem, e ela tá junto com o Mephisto e tal. Ou eles estão fazendo isso de propósito, só pra gente criar teoria sobre esse Ralph, e no fim ele não significa nada, mas eu acho muito improvável, porque eu tenho provas de que não. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, então já tem que ficar aqui inscrito no canal mesmo, porque é muito importante, tá certo? Mas, cara, tá batendo, as coisas estão batendo e tem mais, presta atenção. Ei, você aí, sabia que eu gravo vídeos toda semana? Afinal, para ter conteúdo atualizado, eu tenho que estar sempre de olho no que acontece no mundo da cultura pop. E esse processo é bem trabalhoso e demanda muito tempo. Para seguir oferecendo conteúdos de qualidade, eu preciso da sua ajuda. Para isso, eu criei uma campanha de financiamento contínuo e coletivo no Apoia-se, uma plataforma que permite você apoiar os meus conteúdos. A partir de R$5 por mês, por exemplo, você já pode participar de um grupo exclusivo acompanhando de pertinho toda a minha rotina de trabalho. Mas o mais legal é que essa grana vai me possibilitar trabalhar com mais foco na produção desses conteúdos que imagino que você esteja gostando e melhorando sempre. Ah, fica tranquilo, você pode diminuir ou aumentar o valor a qualquer momento, a qualquer instante. Até mesmo pausar o apoio se for necessário, porque a gente sabe que a gente mora no Brasil, as coisas apertam do nada, as coisas sobem de preço a todos os instantes, né? Então corre lá no apoia.se/culturapopcia, escolhe teu apoio e vem fazer parte do meu clube de assinaturas. Tô esperando você lá. O vazamento também fala que nessa realidade, a Wanda então poderia ter o Visão com ela, teria 2 filhos com ele, 2 filhos, e que nesse universo a Agatha seria a vizinha da Wanda. Gente, como que os caras iam acertar isso? De verdade, se fosse um chute. Não tem como, tem que ser muito sortudo, pra não falar outra coisa. Não dá, isso tem que ser verdade, Além disso, eles citam 3 participações especiais. Da Maria Rambeau, isso aconteceu mais ou menos, no último episódio, então dá para considerar um acerto. Do Ultron, gente, que foi citado no episódio 3, não apareceu, porque teoricamente ele tá morto, né, mas não sei. Tem gente que diz que não. Será? Será que ele é o vilão da história, no fim? A gente tá chutando Mephisto, agora a própria Agatha, no fim é o Ultron. Não sei, ele foi citado. E o Doutor Estranho, que apareceria então no último episódio. E aí, gente, cara, vocês vão ficar muito loucos com isso aqui que eu tô pensando. Presta atenção, de verdade. Na época que isso vazou, a gente não tinha nada de que essa série daria continuação no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ninguém tinha dito isso ainda, oficialmente pelo menos, ninguém. Então eles não teriam como falar, é óbvio então que o Doutor Estranho vai aparecer. Beleza, hoje eu também acho isso, eu acho que lá no último episódio ele vai aparecer. Mas há um ano atrás não tinha nada disso. Então é um ponto positivo para a série. E presta atenção, a série vai acabar em 5 de março. O filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está marcado para março de 2022, ou seja, 1 ano após o término da série. E o que aconteceu em Guerra Infinita para Ultimato, que tinha uma relação muito óbvia com o outro, né? Como se fosse parte 1 e parte 2. Foi 1 ano depois. 1 ano depois. 18 e 19, não é isso? 2018 e 2019, 1 ano depois. 1 ano depois que terminou Guerra Infinita, lançou Ultimato. Ou seja, a gente pode ter algo muito parecido com o que aconteceu em Guerra Infinita. A gente não terminava WandaVision com tudo resolvido.
mas deixando muito problema para o Doutor Estranho resolver no filme dele. Até por isso a Wanda vai aparecer no filme dele. Até por isso também, muito provavelmente, a Wanda pode aparecer no filme do Homem-Aranha. E aí a gente junta o vazamento que eu trouxe no começo do vídeo de hoje, falando do Evan Peters, lá do universo dos X-Men, que não tem nada a ver com os filmes do UCM. Aparecer aqui agora no UCM tem toda a relação com aparecer o Jamie Foxx como o Electro no filme do Homem-Aranha, o Alfred Molina como o Dr. Octopus, o Andrew Garfield, o Tobey Maguire, a Kristen Dunst, a Emma Stone, toda aquela galera que a gente está falando há meses. Pode aparecer no filme do Homem-Aranha 3 em dezembro desse ano, porque todos esses filmes vão ter algum tipo de ligação. Então a gente pode ter um caos terminando em WandaVision e a gente falando, caramba, acabou assim? E agora? E a gente tem uma continuação em Homem-Aranha e uma continuação fodástica, desculpa a palavra, mas lá no filme do Doutor Estranho um ano depois. Então, gente, tá tudo relacionado e você tem que estar aqui comigo no Cultura Popcia. Então já deixa esse seu like aí nesse vídeo aqui que tá sensacional esse vídeo de hoje. Fala a verdade se não tá. E já comenta aqui embaixo também se você concorda com esses vazamentos, se acha que eles são reais ou que não. Vamos conversar aqui embaixo, eu quero saber muito a sua opinião, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, se inscreve no canal também que é importante e é isso. Um grande abraço e tchau!